de agradecer a presença de todos e gostaria de fazer uma breve correção. Aqui na versão que foi entregue à banca, onde lê-se na página 41 a respeito da duração das entrevistas com os agentes doadores, na verdade, em vez de 257 minutos, é 351 minutos. E na página 104, também, em vez de 4 benefícios percebidos, são 3 benefícios percebidos. Então, o tema da minha dissertação, ele fala a respeito do desperdício de alimentos e a sua relação com as pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade de Porto Alegre. Por que eu escolhi esse tema? Porque aqui no nosso país, nós vivemos um paradoxo. Ao mesmo tempo em que cerca de 70 mil toneladas de alimentos são desperdiçados todo ano, cerca de 5,2 milhões de brasileiros sofrem com a fome e com a desnutrição. E esse problema se agravou com a vinda do Covid-19, porque aumentou o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social e aumentou a procura por organizações sociais que servem serviços assistenciais, tais como alimentação. Tanto que o trabalho feito por essas ONGs foi considerado como essencial desde o início da pandemia e não teve as suas atividades interrompidas. Mas a gente também tem o desperdício, e 3 causas principais do desperdício aqui na nossa cidade é justamente preconceito com os alimentos de aparência não perfeita e com as partes não convencionais dos alimentos. Também o desconhecimento do potencial dessas partes não convencionais na alimentação e o desperdício de alimentos que, embora próprios para consumo, não são próprios para comercialização devido aos critérios estabelecidos. Então, a proposta desse trabalho é reduzir tanto o desperdício quanto a fome na nossa cidade, por ampliar as possibilidades de doação de alimentos, por reduzir o risco de dolos àqueles que querem fazer essas doações, reduzir, identificar os entraves relacionados, as dificuldades logísticas relacionadas nesse sentido, e principalmente unir quem quer doar com quem precisa receber. Então, o objetivo geral desse trabalho é identificar os impulsionadores e as barreiras que estão relacionados ao descarte de alimento por parte daqueles que comercializam e vendem alimentos na cidade de Porto Alegre e como que eles podem ser utilizados para alimentar essas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para isso, esse objetivo geral se desmembrou em 5 objetivos específicos. O primeiro deles é identificar as fontes de desperdício e o destino que é dado a esses alimentos. O segundo é identificar os entraves entraves burocráticos e as dificuldades logísticas relacionadas ao aproveitamento integral e como que eles podem ser destinados para doação. O terceiro é verificar as condições e as demandas existentes nas organizações sociais que hoje servem alimento a essas pessoas em situação de vulnerabilidade. O quarto é identificar as formas ou as possibilidades de formação de redes de solidariedade. E, por fim, as barreiras e os impulsionadores para o aproveitamento integral dos alimentos por essas organizações. Para isso, esse referencial contou com 3 blocos de conteúdo principal, iniciando com o conceito de redes, mais especificamente redes de solidariedade. Também abordou um pouco do desperdício de alimentos, a sua relação com a geração de resíduos alimentares, perda e descarte, que é a realidade aqui do nosso país e na nossa cidade. E, por fim, em relação ao aproveitamento integral e as suas potencialidades, mas também como pode estar vinculado com o combate à fome e as barreiras que são relacionadas, bem como questões de segurança alimentar. Para isso, essa pesquisa optou, então, por fazer uma abordagem qualitativa, onde fez um estudo exploratório de análise descritiva, que contou com a coleta de dados primários, através de entrevistas, e de dados secundários, que foram documentos fornecidos pelos próprios entrevistados. Optou-se por fazer análise de conteúdo, onde se criou os códigos e as categorias, e, por fim, se partiu para as inferências finais. As entrevistas, então, foram um total de 20 entrevistas realizadas com 13 potenciais doadores. Esses potenciais doadores foram 4 mercados, 8 restaurantes e a SEASA aqui em Porto Alegre, e com 7 ONGs. A coleta iniciou em agosto do ano passado e encerrou em fevereiro desse ano. Elas tiveram um total de 608 minutos, sendo 351 minutos com os agentes doadores e 257 minutos com os agentes receptores.
Todas as entrevistas foram feitas à distância e foram gravadas. Os dados secundários, como dito anteriormente, eles foram obtidos através de relatórios fornecidos pelos próprios entrevistados, bem como informações que estavam disponíveis nos seus websites e redes sociais, e a legislação relacionada à doação de alimentos. Essa pesquisa se dividiu em 4 fases principais. A primeira fase foi a fase de preparação do estudo e desenvolvimento dos protocolos para a coleta dessa pesquisa. Então, nesse momento, foi feitos 2 roteiros, primeiro para os agentes doadores, depois para os agentes receptores, e também o termo de consentimento, que foi enviado aos entrevistados e assinado por eles. O segundo momento, que foi a coleta de dados, ela iniciou primeiro com o estabelecimento dos critérios para escolher quem poderia participar dessa pesquisa, que deveriam ser pessoas que já tinham alguma intenção em andamento ou alguma ação no sentido de aproveitamento integral de alimentos e de doação de alimentos. A terceira fase, então, foi a coleta dos dados, e, por fim, a quarta fase foi a comparação do que foi encontrado com o que o referencial teórico já sabia sobre o tema. Os participantes, então, falando bem brevemente, foram 4 mercados, sendo 2 de grande porte, com unidades em todo o estado do Rio Grande do Sul, um de médio porte na cidade de São Leopoldo e um de pequeno porte aqui na cidade de Porto Alegre. A entrevista com a SEASA foi feita com o presidente da SEASA e com a coordenadora dos programas sociais. Os restaurantes foram 8, que variaram entre galeterias, restaurantes que servem buffet livre, aquilo, prato feito, e por fim, 7 ONGs. Nem todos desejaram ser identificados no trabalho, mas eles aceitaram participar e assinaram o termo. Bom, então, partindo para o que foi encontrado, primeiramente, em relação a fontes de desperdício e destino dado a esses alimentos. Uma das primeiras questões do roteiro aos potenciais agentes doadores foi para ter uma noção do potencial do que poderia ser doado, foi em relação à média de desperdício que eles possuíam. Nesse sentido, alguns restaurantes se destacaram como tendo um volume bem maior de desperdício. Esse foi o caso do restaurante Chá de Porto Alegre, que ele tem um volume de 20 a 30 quilos de alimento por dia, e teve alguns que se destacaram como tendo um volume bem baixo, que é no caso do restaurante Casa de Paolo, tem um volume bem baixo de 500 gramas a 3 quilos por dia, na pior das hipóteses, segundo o entrevistado. As principais fontes desse desperdício, segundo os restaurantes, foi as cascas de frutas, em especial cascas de frutas rígidas, que é o caso da laranja. Isso principalmente porque esse suco, essa fruta é muito comum de ser servida como suco, então ela não tem sido aproveitada. Também alimentos que são servidos no pastrô, no caso de restaurantes com buffet livre, e no caso da galheteria, que foi entrevistada, maionese de batata, massa, entre outros pratos quentes. No caso dos mercados, 2 fontes de desperdício principal foi no controle de qualidade, visto que a embalagem, com o mínimo furo, qualquer dano, ela deve ser descartada, seja para alimento não perecível, como para alimento perecível, e principalmente nos hortifrutigranjeiros, visto que, segundo os entrevistados, esses alimentos não são adquiridos pelos clientes. E também muitos mercados, eles mencionaram que eles já retiram as folhas e os talos antes de serem expostos para a venda. Quanto ao destino desses alimentos desperdiçados, segundo eles, vai para o lixo orgânico, que por fim acaba indo para um aterro sanitário. Nesse sentido, todos os entrevistados, eles mostraram uma forte preocupação com a redução dos resíduos. Então, eles acabaram mencionando todas as iniciativas que eles possuem em andamento para tentar reduzir isso, e algumas delas se destacam. Nesse primeiro quadro aqui, tem algumas medidas que, por exemplo, os restaurantes tomam, tais como a utilização de algumas partes não convencionais dos alimentos para reduzir o desperdício, também a reutilização de alimentos que não chegam a ser servidos no pastrô. Também muitos deles doam a criadores de animais e doam a ONGs. No caso dos mercados, que possuem um restaurante dentro do mercado, que geralmente alimenta os funcionários, eles fazem, então, a utilização das partes não convencionais e também dos alimentos subótimos que não são vendidos. Também fazem doação a ONGs e a famílias carentes. E no caso do restaurante de pequeno porte, na cidade de Porto Alegre, que foi entrevistado, ele relata que faz compras controladas e, se possível, diariamente, para reduzir a perda com hortifrutigranjeiros.
No caso da SEASA, ela possui 4 iniciativas principais, que é a criação do Banco de Alimentos para Doações. Eles possuem um convênio com o SESC para promover a utilização integral dos alimentos. Também fazem doações a animais e doação a famílias carentes. O que se percebeu em relação à comparação dos cenários com esses restaurantes entrevistados? Comparando 2 deles, para ver a relação entre a doação de alimentos e a redução de desperdícios, percebeu que o restaurante que teve o menor volume de desperdício, que é o restaurante Casa de Paolo, ele tem muitas iniciativas para doações de alimento. Isso realmente resultou numa considerável redução do desperdício. Outro restaurante que se destacou também é o restaurante Pé de Manga. Eles fazem, então, o aproveitamento integral dos alimentos, eles possuem várias iniciativas para doação de alimentos, concedem a cozinha deles para uma ONG para fazer os alimentos, mas por eles trabalhar com buffet livre, o volume de desperdício diário deles se mostrou maior do que o caso de alguns outros restaurantes entrevistados, que foi o caso do restaurante C de Porto Alegre, que não tem tantas medidas, mas por trabalhar com prato feito, acaba não tendo um volume tão grande de desperdício. Em relação ao desperdício ainda e a sua relação com o aproveitamento integral, no caso do restaurante Pé de Manga, ainda, ele mostrou realmente uma redução muito grande do desperdício, pois ele faz o máximo de aproveitamento possível, ao passo que o restaurante A de Porto Alegre, ele faz um aproveitamento muito limitado, então ele apresentou um volume de desperdício muito grande, cerca de 20 a 30 quilos por dia de alimento. Em relação aos entraves burocráticos e as dificuldades logísticas para o aproveitamento desses alimentos. O que foi observado na realidade dos entrevistados é que o medo por possíveis intoxicações alimentares e os danos à imagem, caso isso aconteça, se mostraram realmente muito fortes e uma questão muito importante no caso dos potenciais agentes doadores. Também as restrições impostas pela vigilância sanitária, o preconceito que temos aqui na nossa região com os alimentos subótimos e o público-alvo do restaurante. No caso de alguns entrevistados, isso desincentiva o uso da alimentação integral, pois não é de interesse do público-alvo do restaurante. Em relação às dificuldades logísticas, se viu 3 principais. A primeira seria em relação às alterações na rotina. Seria necessário aumentar as atividades dos funcionários ou contratar um novo profissional. Isso foi identificado principalmente pelos mercados participantes dessa pesquisa. Também outra questão é como seria a entrega desses alimentos, visto que para a maior parte dos potenciais agentes doadores, seria necessário que a ONG se responsabilizasse em fazer a coleta. Aí, nesse sentido, uma outra dificuldade seria em relação ao transporte. Ela deveria garantir um transporte adequado e o tempo de deslocamento não deveria ser muito grande para que o alimento chegue próprio para consumo. Em relação à condição, à circunstância e às demandas das ONGs aqui na nossa cidade, se percebeu é que todas as ONGs entrevistadas possuíam projetos adicionais, além dos associados à alimentação. Das 7 ONGs entrevistadas, apenas 5 sinalizaram que possuem demandas pendentes, principalmente no que toca à necessidade de mais parceiros e a necessidade de receber hortifruti granjeiros, no caso daquelas que ainda não recebem. A maior parte das doações recebidas por elas são de alimentos não perecíveis. As doações são muito pontuais e não são regulares, então isso é um problema para elas. E o Covid acabou agravando essa situação, porque o número de pessoas que essas ONGs estão tendo que atender aumentou muito o número de pessoas que precisam de auxílio. E mesmo as ONGs que não participavam diretamente com a atuação na alimentação, acabaram atendendo essas demandas emergenciais através da distribuição de cestas básicas. Outro problema também que foi encontrado na circunstância das ONGs é a falta de espaço físico. Dentre as ONGs entrevistadas, a ONG Nova, por exemplo, ela não tem um espaço físico adequado, que faz com que ela precise utilizar a cozinha dos voluntários, bem como a cozinha de um restaurante para preparar a alimentação. No caso da ONG Silpoa, ela inclusive teve que encerrar os seus projetos envolvendo alimentação por causa da falta de espaço físico adequado. E as atividades principais dessa ONG é fornecer, gerar trabalho e renda na comunidade. Então, infelizmente, em 2018, por falta de espaço, por falta de recursos, ela teve que encerrar esses projetos. Em relação à possibilidade de formação de redes, o que se viu bem forte no discurso por parte dos agentes doadores
é que a ONG, ela deveria sim se responsabilizar pelo alimento recebido, mas não apenas isso, ela deveria garantir o correto condicionamento, preparo e manipulação desse alimento. Isso não foi um problema para nenhuma das ONGs entrevistadas, visto que elas se mostraram muito comprometidas com a saúde do seu público-alvo. Mas, além dessa questão, outras questões importantes foram levantadas pelos agentes doadores. Primeiro, isso não deveria implicar em elevados custos, visto que a maior parte dos restaurantes entrevistados, eles tiveram faturamento prejudicado, inclusive alguns, eles estavam fechados, eles não estavam com as suas atividades em andamento no momento que eles foram entrevistados. Outra questão importante é que deveria ser uma ONG registrada e que deveria ter condições de fazer o transporte. Também percebeu-se uma fala nos agentes doadores, no sentido em relação à disposição e como encaram a viabilidade. Qual a relação disso com o conhecimento que eles possuem ou com as experiências que eles têm nesse sentido? Então, no caso dos nutricionistas entrevistados, ficou bem nítida a preocupação com a qualidade do alimento, de que ele gere realmente saúde ao receptor e que seja feita uma entrega segura. Isso se mostrou muito mais forte na fala de alguns proprietários. Isso não em todos os casos. Alguns proprietários, eles acabaram se mostrando interessados na proposta, por isso gerar uma redução de custo com descarte, não tanto por gerar um bem-estar social. Em relação à questão das experiências positivas, 3 restaurantes se destacam. Primeiro, é o restaurante Casa de Paolo. Ele tem uma experiência com doações já há bastante tempo e ele se mostrou muito motivado para o ingresso na rede e para aumentar o número de beneficiados. No caso do restaurante Pé de Manga, ela tem boas experiências com a doação de alimentos e com o aproveitamento integral. Isso também influenciou positivamente. E, por fim, no caso do restaurante A de Porto Alegre, eles fazem um aproveitamento muito limitado, por falta de conhecimento, mas eles demonstraram um grande interesse em aumentar essas possibilidades de aproveitamento e também de fazer doações de alimentos. Inclusive, relataram que isso já é algo que está em discussão na empresa, principalmente depois do início da pandemia. Em relação à viabilidade dos projetos solidários, isso foi uma questão muito importante. Segundo a literatura, a viabilidade de tais projetos está muito mais vinculada à vontade, ao desejo de realizá-los, do que à viabilidade financeira deles. Então, isso foi um fator muito importante, visto que, como mencionado anteriormente, muitos restaurantes acabaram sendo prejudicados por causa da pandemia, né? Tiveram o faturamento prejudicado. Então, essa proposta se mostrou muito atraente para eles, porque não implica em custos adicionais, pelo contrário, ainda pode gerar redução de custos com descarte de resíduos. Além disso, a questão da motivação é muito importante na criação e manutenção de uma rede de solidariedade. Então, para verificar a motivação dos entrevistados, se fez isso de 2 formas principais. Primeiro, se eles esboçaram na fala deles preocupação com questões envolvendo desperdício de alimentos, fome, poluição do planeta, geração de resíduos, e se eles já possuem um engajamento com ações sociais, tais como a doação de alimentos. Nesse sentido, 9 dos 13 entrevistados já fez ou faz uso de partes não convencionais dos alimentos. Também todos possuem pelo menos uma medida para redução do desperdício de alimentos. E em relação às ações sociais, 6 dos 13 potenciais agentes doadores já fazem regularmente doação a ONGs. Dos 13 potenciais agentes doadores, apenas um afirmou que nesse momento não teria como aderir à proposta. Mesmo assim, ele encara como uma proposta viável de fácil aplicação. Por fim, em relação às barreiras e os impulsionadores para o aproveitamento integral, se mostrou diferente para cada grupo de agentes. Então, primeiro, para os agentes doadores, uma das barreiras foi a falta de conhecimento sobre o que pode ser doado e o que pode ser aproveitado. O segundo é as restrições impostas pela vigilância sanitária, isso principalmente no caso dos mercados participantes dessa pesquisa. E, por fim, isso se viu mais fortemente nos restaurantes da região metropolitana de Porto Alegre. Eles afirmam que muitas vezes eles recebem um alimento limpo, sem as folhas e os talos, o que inviabilizaria a doação dessas partes.
No caso dos agentes receptores, seria justamente a necessidade de receber hortifruti grangeiros, visto que algumas das ONGs entrevistadas não recebem ainda. Além disso, o espaço físico adequado para isso, no caso das ONGs, que ainda estão enfrentando dificuldades de ter a sua própria cozinha. E, por fim, no caso das ONGs que ainda não fazem o aproveitamento integral, elas sinalizaram a necessidade de um treinamento nesse sentido, para saber como manipular esses alimentos. Outra barreira também, que foi bem presente na fala dos potenciais agentes receptores, foi a necessidade de um processo de educação para mudar a cultura da comunidade, visto que isso seria importante para inserir essa conduta dentro das famílias dessas comunidades. Por fim, em relação aos benefícios para os agentes doadores, foi a contribuição com a redução do desperdício de alimentos e redução de resíduos, a redução dos custos com descarte e custos com logísticas relacionadas, e também a capacidade de produzir bem-estar social. Por parte dos agentes receptores, seria o aumento das doações e, consequentemente, o aumento das pessoas beneficiadas, também a consistência e regularidade das doações, diferente do que ocorre hoje, e também a melhora da qualidade nutricional do alimento que é fornecido a essas pessoas. E, por fim, foi destacado por muitos dos entrevistados como uma forma de minimizar os efeitos da pandemia do Covid-19. Então, brevemente retomando, aqui nas considerações finais, o que se percebeu na fala dos entrevistados é que a vontade de doar os alimentos que hoje não estão sendo utilizados se mostrou muito maior que o medo dos riscos. Muitas barreiras foram encontradas, mas elas variam em questão de complexidade. E apesar dessas barreiras, os entrevistados mostraram uma forte empolgação para o ingresso numa rede de solidariedade. Em termos de complexidade, o que se viu mais forte foi o fato de aqui no Brasil, infelizmente, nós sofremos de uma escassa e vaga legislação brasileira nesse sentido, além dos entraves impostos pela vigilância sanitária. Mas o potencial de doação de alimentos se mostrou muito grande, tanto das partes não convencionais, que hoje não estão sendo utilizados pela maioria deles, como também dos alimentos subbióticos. Então, nesse sentido, os mercados mostraram um potencial muito grande para doação. Segundo o que foi dito por eles, só em hortifruti grangeiros, cerca de 1 tonelada de alimentos por mês poderia ser disponibilizada. E pelos restaurantes que servem buffet livre, de 200 a 300 quilos de alimento por mês. Uma coisa também que se mostrou bem presente foi um forte espírito de solidariedade na fala dos entrevistados, que pode ter sido motivado ou aumentado em razão do contexto emergencial que nós estamos vivendo. Além disso, todos eles já se mostraram engajados com medidas para redução do desperdício e envolvimento com ações sociais, pelo menos metade deles, o que explica em parte o posicionamento positivo deles nesse sentido. Então, esse trabalho, ele tem como objetivo, né, para trazer essa proposta alternativa que combina, ameniza o desperdício na nossa cidade e melhora a qualidade nutricional dessas pessoas. Dentre os entrevistados, eles mostraram que têm condições, né, eles têm as circunstâncias necessárias para aderir à proposta e também o fator motivacional. Além disso, ainda que muitas barreiras tenham sido encontradas, a maioria foi de fácil solução. Tá bom? Muito obrigado aí, Bruna. Então, toma uma aguinha, respira aí. E a gente vai passar, então, para a próxima etapa. Eu quero, como é a primeira vez, eu quero apresentar aqui o Gustavo Porpino de Araújo, que é doutor em administração de empresas, com concentração em marketing, pela Fundação Getúlio Vargas, e foi pesquisador visitante na Escola de Agricultura da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, onde realizou pesquisas sobre comportamento de consumo de alimentos. Ele também é jornalista e mestre em administração pelo FRN, com pós-graduação em gestão empresarial na Queensland University of Technology, na Austrália. E é um longo currículo, só vou destacar algum ponto aqui relacionado a esse tema, que atuou como no Comitê Técnico sobre perdas e desperdício de alimentos
coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, e é colaborador de iniciativas nacionais e internacionais nas áreas de economia circular e consumo sustentável. Também é colaborador do grupo de trabalho do G20 sobre perdas de desperdícios de alimentos, liderado pela Turing Institute da Alemanha. Então, é uma satisfação muito grande ter um especialista no tema, com conhecimento internacional sobre essas questões. E eu passo a palavra e agradeço mais uma vez ao Gustavo, então, passo a palavra aí para você fazer os seus comentários. Obrigado, Felipe. É um prazer estar contribuindo mais uma vez com a URGS. É sempre uma satisfação muito grande contribuir um pouco com a discussão desse tema aí de perdas e desperdício de alimentos. E também eu fico muito feliz em ver que novos mestrandos, doutorandos, estão interessados em compreender mais essa questão, essa problemática das perdas e do desperdício. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para a Bruna é que esse tema que ela escolheu, eu parabenizo ela pela escolha do tema, que é um tema de grande relevância social, ambiental e econômica. É um tema que abarca todas as dimensões da sustentabilidade, quando a gente pensa nessas 3 dimensões aí. E também é muito pertinente, né? Além da relevância, tem a pertinência, dado o cenário atual de elevação da insegurança alimentar. Inclusive, tem dados bem recentes agora da Rede Pensa, que mostra que a insegurança alimentar grave no Brasil saltou de em torno de 9 milhões de brasileiros passando fome para 19 milhões, né, agora na pandemia. E o IBGE também já vinha apontando que desde 2013 o Brasil não estava conseguindo avançar no combate à insegurança alimentar e com a pandemia essa situação se agravou ainda mais. Então a gente tem esses paradoxos, né, de sermos um país que produz muito alimento, né, tem exportações aí de mais de 100 bilhões de dólares ao ano e, ao mesmo tempo, ainda ter elevada insegurança alimentar e, concomitante a isso, perdas e desperdícios elevados. Então, eu acho que esses pontos, falando mais diretamente da dissertação da Bruna, que, como eu falei, ela foi muito feliz na escolha do tema, por focar exatamente nessas 2 questões, desperdício e insegurança alimentar. Na introdução, talvez, Bruna, você possa valorizar mais essa pertinência do tema. E eu sei, obviamente, você ficou trabalhando nessa dissertação nos últimos 2 anos, e esses dados que eu citei agora são bem recentes, agora já da pandemia, de estudos robustos que saíram agora no final de 2020 e início desse ano. Talvez você possa atualizar a introdução e inserir alguns desses dados de insegurança alimentar, e também deixar mais claro qual o gancho do seu estudo, no sentido de valorizar essa pertinência, né? Valorizar já no início da introdução essas pertinências. Também na introdução, eu li toda a sua dissertação, então eu vou por etapas, estou começando agora com a introdução. Você cita lá, que também você citou na sua apresentação, uma referência Badavi 2016. Em alguns outros pontos da dissertação, eu acho que talvez você tenha digitado errado, que saiu Badavi 2009. Mas, assim, o que me chamou a atenção é o seguinte, quando você se refere a Badavi 2016, tem lá uma citação, por exemplo, de que no Brasil são desperdiçadas 70 mil toneladas de alimentos ao ano, e depois tem uma outra referência que ela faz, que agora eu não me lembro exatamente do número. Mas, assim, a questão é, a gente tem que ter muito cuidado com esses números para saber se a pesquisa, se Badavi de 2016 de fato mensurou o desperdício de alimentos no Brasil, ou então que fonte é essa? Porque esse é um dado que circula muito e eu já vi, inclusive, em outros trabalhos, citarem esse dado como sendo da Embrapa, e não é da Embrapa. E eu até hoje não descobri de onde saiu esse dado desse desperdício de 70 mil toneladas ao ano de alimentos no Brasil. Mas também não é dessa Badavi 2016 que você cita. A Badavi 2016 é um estudo que ela está citando lá outras fontes, e aí precisa ficar mais claro que fonte é essa. Mas tem também outros dados mais robustos e também mais recentes, da ONU Meio Ambiente, por exemplo, do Índice Global de Desperdício de Alimentos, que traz alguns dados bem interessantes, mas é um estudo que é bem recente, aí você não tem culpa de não ter citado, porque ele foi divulgado em março desse ano. Tem o Índice Global do Desperdício de Alimentos da FAO também,
Todos esses comentários que eu estou fazendo agora, eu também coloquei lá no PDF, em alguns comentários, que eu vou passar para você depois e com algumas sugestões também de referências. Na introdução, ao longo do seu estudo, você cita duas leis que fazem referência a desperdício de alimentos, uma delas que é a mais recente, a Lei 14.016 de 2020, que eu acho que você pode citá-la já na introdução. Na introdução você cita uma lei anterior, e essa Lei 14.016 de 2020, que ela retira a responsabilidade civil do doador de alimentos, ela é muito importante de ser citada no seu estudo, dado que você quer também contribuir com esse fortalecimento dessa rede solidária de apoio. Eu acho que você pode fazer referência a ela mais no início do seu trabalho. Na parte do referencial teórico, eu acho que você teve um esforço bem interessante de descrever bem o que é os principais pontos da literatura, inclusive com relação à conceituação de perdas e desperdício. Eu acho que o desafio no referencial teórico é dialogar mais com a literatura, analisar assim o que foi dito com relação a esses conceitos chaves que você está trabalhando na sua dissertação e apontar quais são os gaps, quais são as lacunas de conhecimento que você vai tentar preencher. Naturalmente, isso estaria mais relacionado com o doutorado. Você não tem essa exigência agora no mestrado, ao meu ver, de preencher essas lacunas teóricas, de identificar bem quais são esses gaps teóricos e apontar de que forma o seu estudo está contribuindo com o preenchimento desses gaps da teoria, né, com essas lacunas. Mas é algo que a gente adquire com o tempo, e se você tiver interesse em evoluir para um doutorado, tal, então fica essa dica aí. Mas de fato, quando a gente vai amadurecendo enquanto pesquisador, essas análises de literatura, apontando gaps e mostrando como o seu trabalho auxilia no alcance desses preenchimento dessas lacunas teóricas, isso aí a gente vai incrementando. Agora, no referencial teórico também me chama a atenção a conceituação que você usou para perdas e desperdício, porque aí você foi induzida ao erro por um colega meu, que você citou ele, que é o Peixoto. Eu fui ver lá aquele trabalho que você citou do Peixoto, é do Marcos Peixoto, que ele é um consultor legislativo do Senado, que a gente dialoga muito com ele na Embrapa. E aí eu conheço esse estudo dele que você citou. E lá nesse estudo, a conceituação de perdas e desperdício, a diferenciação está muito focada no conceito de intencionalidade. Então, o que é que está dito lá? Que a perda ela é não intencional, e quando a gente fala perda, a gente está se referindo ao que se perde nos primeiros elos da cadeia produtiva, né, dentro da porteira, na produção, no armazenamento e no escoamento da safra. E desperdício de alimentos, pelo conceito clássico da FAO, o desperdício de alimentos está concentrado nas etapas de varejo e consumo. E aí está dito lá que o desperdício ele é intencional e a perda é não intencional. Mas esse conceito de intencionalidade ele já não é usado há muitos anos para diferenciar perdas de desperdício. Ele apareceu no estudo da FAO lá de 2011, que foi citado pela referência que você cita lá, que é de 2016, mas depois disso deixou de ser usado. E por quê? Aí eu vou exemplificar para você entender melhor. Então, quando a gente pensa na produção, que aí seria uma perda não intencional, segundo essa referência aí que foi citada. Muitas vezes, quando há um pico de oferta de determinadas culturas agrícolas, como tomate ou batata, o que é que acontece? Quando a oferta é muito grande, o preço despenca da batata ou do tomate. E aí, quando o preço está muito baixo e o produtor vê que não vale a pena ele ofertar aquele produto com aquele preço tão baixo, porque ele vai perder até mais se ele tentar ofertar, porque o custo dele para ofertar vai ser menor do que o que ele vai receber, ele opta em não comercializar. Ele deixa apodrecer, pode optar, por exemplo, em deixar aquele tomate ou batata apodrecer no campo. Então, nesse caso aí, é intencional, por uma questão de mercado. E no desperdício que acontece na etapa de consumo, eu diria que a maioria das vezes ele é não intencional. Por exemplo, uma família ela pode esquecer um arroz e um feijão na geladeira e aí quando for ver já estragou. Isso aí não foi intencional, é apenas um esquecimento. As pessoas às vezes têm uma vida muito atribulada,
às vezes não conseguem, diante de tantos afazeres domésticos, de dar uso ao arroz e ao feijão que sobrou, ou mesmo, e aí isso é muito importante no caso brasileiro, o desperdício que acontece no final da cadeia, seja no varejo, no supermercado ou na família, ele pode ser decorrente de um problema lá do campo. Às vezes uma hortaliça foi mal manejada no campo, ela já chega no varejo com alguma doença que acelera, encurta a vida daquela hortaliça, e aí ela apodrece, o fruto ou a hortaliça, por exemplo, vai apodrecer muito mais rapidamente, e aí também não é um problema do consumidor ou do varejista. Então, é bastante complexo, é uma questão bastante complexa, a gente tem que ter essa visão sistêmica do campo à mesa e conceituar bem o que vem a ser perda, o que vem a ser desperdício, e abandonar essa questão da intencionalidade como um conceito que pode diferenciar perda de desperdício. Mas eu entendo que você foi induzido ao erro por estar usando e mesmo tendo usado uma fonte robusta do Senado Federal de 2016, mas é porque essa fonte de 2016 estava se reportando, como eu falei, a esse estudo de 2011 que já foi atualizado. Outra questão importante, e aí daí como eu falei anteriormente, é importante você dar uma olhada nesse estudo recente da ONU, que saiu em março deste ano, na conceituação que você faz na página 30, quando é feita uma relação de que as perdas estariam mais presentes em países de baixa renda, né? Pensando em perdas como o que se perde em função do baixo aporte de tecnologias no campo, da infraestrutura deficitária, e o desperdício estaria mais concentrado, né, em países de média e alta renda, desperdício pensando no alimento que é descartado no varejo e no consumo. Mas, assim, é uma questão bem complexa. O que esse estudo da ONU no Meio Ambiente mostrou, e é o estudo mais robusto que já foi feito, é que o desperdício de alimentos no final da cadeia agroalimentar, pensando no consumo familiar de alimentos, ele pode ser até mais elevado em países de renda média baixa do que em países de alta renda. Por quê? Porque em países de renda média baixa, como é o caso do Brasil, boa parte da população às vezes nem tem os meios necessários para conservar bem os alimentos em casa. Ou também por uma questão, às vezes, de não conseguir planejar bem a compra, não conseguir planejar bem a quantidade a ser preparada nas refeições, e vários outros fatores comportamentais que, no fundo, que explica o desperdício no âmbito familiar, são os fatores comportamentais, mais até do que renda, do que as variáveis socioeconômicas. Então, assim, essa questão aí também de relacionar perda com país de baixa renda, desperdício com país de média e alta renda, também estava presente nesse estudo da FAO de 2011, mas que ele foi atualizado e também já começa a não ser usado mais. Com relação à metodologia, você cita lá na metodologia que você usou o Atlas TI, que teve aquele esforço de codificação. Eu acho importante esse uso que você fez do Atlas TI, eu conheço bem o Atlas TI, já usei também, inclusive na minha tese, eu gosto muito do Atlas TI, eu acho que é o software mais dinâmico para fazer categorização de dados qualitativos, e você pode valorizar isso também mais ao início. E na metodologia eu sugeriria a você, talvez, você pode colocar uma tabela simples, por exemplo, você teve um esforço bem bacana de entrevistar várias pessoas, né? Foram, deixa eu ver aqui, você fez quantas entrevistas mesmo? Foram 20 entrevistas, mais ou menos, né? 20. Então, você pode ter um extrato de fala de cada um desses 20 entrevistados e códigos relacionados, categorias que você extraiu a partir desse extrato de fala. Apenas para exemplificar como foi a categorização dos dados no Atlas TI. Eu sei que a categorização de dados no Atlas TI pode ter 2 níveis, né? Você pode começar com aquela codificação linha a linha e depois juntar essas categorias em macrotemas, que talvez seja o que você fez. E aí, num diagrama ou numa tabela, você pode fazer isso apenas para a gente ter uma visão de como você chegou naquele macrotema, né? Exemplificando de modo simples. Eu acho que ficaria bacana. E também, como o seu objetivo geral é identificar os impulsionadores e as barreiras relacionadas ao descarte de alimentos, eu acho que também isso justifica a gente ter esse diagrama com macrocategorias e códigos relacionados. Se você apresentar isso no diagrama,
acho que ficaria bem interessante. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma consideração, já estou acabando. Então, eu falei dessa questão da página 30, que me chamou a atenção. Eu fiz algumas observações aqui no PDF, como eu falei, eu posso lhe passar para vocês depois, não tem problema. Essa questão das referências, por exemplo, eu já falei da Badav, eu sugeriria você a não citar esse Badav 2016, porque não é um artigo científico, é um artigo assim bem simples que foi publicado nessa página do governo do Paraná, mas que na prática ela está fazendo referência lá a outros dados que não tem, como eu falei, não tem embasamento científico. Eu até entrei aqui nesse link e ela está citando lá um dado que supostamente seria do IBGE e não é do IBGE e tal, tem alguns problemas nessa referência. E em contrapartida, tem esses dados mais recentes, bem robustos, de fontes seguras, como o ONU, como o FAO, e também tem uns artigos científicos bem interessantes, principalmente de um grupo de pesquisa que, inclusive, interage bem com o pessoal aí da URGS, lá da Dinamarca, da Universidade de Aarhus, inclusive com relações a questões, a fatores comportamentais que levam os consumidores a não optar por esses alimentos subótimos. Com relação a essa questão do subótimo, tem um comentário interessante que você fez, eu estou tentando aqui achar exatamente a página. Deixa eu ver aqui. Antes de eu chegar nas considerações finais, eu gostaria de fazer esse comentário. Um minutinho, por favor. Você fala você falou também sobre a questão do desconhecimento de como aproveitar o alimento integralmente e tal. Assim, na perspectiva do consumidor, tem também essa questão tem diversos fatores variáveis que influenciam no não aproveitamento integral do alimento. Um é a questão da alimentação do tempo. A outra questão também é que às vezes a pessoa não tem mesmo conhecimento, habilidade culinária necessária. Então, são várias variáveis e talvez você pudesse incluir essas outras possíveis variáveis, que inclusive tem embasamentos aí em estudos já feitos. Não é só a questão do não interesse, do desconhecimento, é porque às vezes tem essa questão da limitação do tempo. Então, por exemplo, a Bela Gil, ela gosta de dar aquelas receitas todas lá, de bolo de casca de banana, isso, aquilo, outro, tal, mas é muito complicado para uma pessoa, até como eu mesmo, que trabalho o dia inteiro, conseguir aproveitar a casca da banana, porque a gente tem que ter muito tempo para ir para a cozinha, para fazer um bolo de casca de banana. Estou apenas exemplificando aqui de modo mais prático para você entender o que eu estou querendo dizer, assim, no raciocínio. E já lá nas considerações finais, eu achei interessante a forma como você organizou os dados, fazendo referência aos objetivos, né, tal, antes, né, exato. Você fez as considerações finais puxando os objetivos do estudo, acho que isso ficou bacana. E talvez você pudesse incluir aí, que eu acho que seria bem relevante, se você pudesse refletir a partir dos seus dados sobre isso, questões de implicações gerenciais e implicações para políticas públicas. Então, se você pudesse criar lá o 5.1.1, implicações gerenciais, e o 5.1.2, implicações para políticas públicas, ficaria bem interessante. E quando você citou também que o Casa de Paolo lhe chamou a atenção pelas boas práticas, isso aí já poderia talvez entrar em questões de implicações gerenciais. O que é que eles fazem que pode ser replicados por outros restaurantes, para outros varejistas. E questões de políticas públicas, a partir das entrevistas, o que é que você percebeu? Você já falou aqui de alguma forma sobre políticas públicas em vários trechos, seria apenas organizar um subtópico sucinto com essa questão das políticas públicas que eu acho bem relevante. Mas, de modo geral, eu acho que você está no caminho certo, principalmente se você quiser continuar estudando esse tema, que é muito rico. E, mais uma vez, parabéns aí pela escolha do tema e pelo esforço que você teve de contribuir com uma agenda tão relevante para o Brasil. Ok, muito obrigado aí, Gustavo. Então, passo agora para a Bruna, que quer responder ou comentar o que foi apontado para o Gustavo. Sim, eu anotei tudo aqui, né? Embora ele falou que vai enviar depois, né? Eu agradeço se puder enviar.
e agradeço muito pelas contribuições, com certeza eu vou inserir no trabalho. Mais alguma questão que tu queira? Ah, Sobre essas referências ali, eu acho que já ficou claro, né? Dá para, na versão final, você retirar o Badav e incluir outros. lembrei de uma coisa, prof, posso falar? Claro. A questão da codificação no Atlas TI, você percorreu, como eu tinha mencionado, você fez aquela codificação de um primeiro nível e depois agrupou esses códigos em macro temas, foi mais ou menos isso? Como é que, assim, eu queria que você explicasse melhor o percurso até chegar ao macro tema, né, no Atlas TI. Bom, o que eu fiz, então, eu lancei as entrevistas transcritas, né, no Atlas TI, e a partir de fragmentos das respostas dos entrevistados, eu fiz alguns testes, mas, assim, não cheguei a inserir esses testes no trabalho porque eles não contribuíram para a resposta do programa de pesquisa. Mas, através dos fragmentos das respostas deles, eu consegui criar os códigos, né, que eu criei cerca de 30 códigos, e esses códigos, então, a partir deles, eu consegui criar as categorias. Eu usei alguns trabalhos do programa de pós-graduação em biblioteconomia da URGS e também do programa de pós-graduação em administração da PUC, para saber como organizar essa parte da codificação e criação de categorias, que foi uma parte que eu tive bastante dificuldade. Eu testei 3 softwares diferentes, eu tentei primeiro com o MaxQDA, não dei muito certo com o MaxQDA, depois eu tentei com... Agora me fugiu o nome do outro. Mas eu sei que o terceiro que eu tentei, que foi o Atlas TI, foi o que eu finalmente consegui criar as categorias. Mas foi mais ou menos isso, né? Eu estou pensando aqui como é que eu posso fazer essa tabela que foi sugerida de como, a partir dos fragmentos, eu criei esses códigos. Então, isso é o que eu estou pensando agora, como é que eu posso fazer. E esse ponto das implicações gerenciais das políticas públicas, realmente, eu não tinha pensado nisso, achei muito interessante acrescentar no trabalho. Tá ótimo, obrigado. Tem mais alguma questão, Gustavo, que você gostaria de fazer para a Bruna? Não, tranquilo, tudo bem. Então, tá bom. Muito obrigado. Então, a gente passa para o próximo avaliador. Vou convidar a doutora Lisiane Kloss, também do nosso programa, que já participou da banca. Agradeço mais uma vez aí, Lise, pela contribuição aí. Por favor. Eu que agradeço o convite para a Bruna, para o Felipe. É um prazer estar participando aí da banca com vocês, e com o Gustavo, com a Dani também. Já aprendi bastante com o Gustavo hoje. Então, assim, eu acho muito bom esse processo assim das bancas, porque a gente sempre acaba aprendendo um pouco mais, né? Com os alunos, com o orientador, com os colegas. Então, acho que é bem rico esse momento de banca. E gostaria assim de te parabenizar, né, Bruna, realmente pela escolha do teu tema e por essa preocupação que tu tem com essa contribuição, né, nessa busca de resolução desse problema social. Então isso está muito presente no teu trabalho, né? O que é um aspecto que é bastante positivo, assim, do ponto de vista, assim, pessoal e inclusive em termos de contribuição do teu trabalho, mas eu percebi que esse teu envolvimento, assim, emocional, Bruna, interesse e querendo contribuir, né, com essa questão, ela acabou tornando talvez um pouco confuso o teu trabalho em termos tu colocaste em diversos momentos assim do teu trabalho a proposta como reduzir desperdício e fome, tu colocaste bem no final que o trabalho visava verificar a possibilidade de uma criação de rede de solidariedade que unisse os potenciais doadores, os potenciais receptores, né? E que essas tuas propostas e o que tu diz que tu visavas com o teu trabalho, eles são
diferem do teu objetivo, né? E, na realidade, o teu trabalho, a proposta do teu trabalho, da dissertação da Bruna, né, é um objetivo de pesquisa. E aí, eu assim, desde a banca, eu me perguntei, por que não uma pesquisação, talvez, se tu tivesse já com esse objetivo de intervenção. Mas, no objetivo do teu trabalho, ele tem um objetivo claro de pesquisa. Então, eu acho que isso tu precisa, assim, rever, né? Assim, do início ao fim do teu trabalho, e ele tem que ter o objetivo claro, que é o objetivo de pesquisa, que aí depois entra o que o Gustavo trouxe, né? Quais as contribuições, que até eu ia te perguntar, vou te perguntar no final, mas assim, que contribuições, então, esta pesquisa da Bruna, que é o objetivo geral e os objetivos específicos, vão poder trazer para a constituição de redes, então, implicações práticas, etc. Tá? Mas eu acho que essa é uma primeira questão, assim, importante de tu revisar. Com relação, assim, ao resumo, né, eu sempre digo, assim, que é a última coisa que a gente faz, né, e a gente normalmente faz de uma forma bastante corrida, né, mas é a vitrine da tua loja, que atrai para as pessoas entrarem ou não, né. Então, assim, eu acho que vale a pena dar uma rever, reescrever, tornar ele mais claro ali, tu colocaste, por exemplo, que tu pesquisaste um número de restaurantes, de ONGs, etc., né? Na realidade, tu pesquisaste 20 pessoas, tantos de restaurantes, tantos de ONGs. Acho que tem que deixar as coisas um pouco mais claras, tá? Então, com relação à tua introdução, tá? Eu acho que tu trazes muitas afirmações e dados sem referências, e isso eu acho que é preciso um cuidado também, sabe? Quando tu afirmas alguma coisa, bom, não dá para ser no teu trabalho, né? A Bruna falando, ou algo que teórico é de senso comum, né? Então tem que, bom, eu estou afirmando quem é, com base em quem que eu estou fazendo essa afirmação. E aí, acho que o Gustavo destacou também, mas eu acho que é importante, assim, na introdução, né, trazer um pouco, assim, o que já existe de estudos anteriores sobre esse tema, né? E aí tu identificar que lacunas existem para justificar a importância do trabalho da Bruna, né? Claro que isso, assim como o Gustavo falou, no âmbito de doutorado, né? Aí eu te diria, tu tens que fazer uma revisão sistemática de literatura para ver o que existe, o que não existe. Mas, mesmo numa dissertação, eu acho que é importante tu demonstrar que tu buscou se já existiam outros trabalhos sobre o tema e o que faltava. E por isso tu estás trazendo esse teu trabalho, que aí traz essa relevância dele, né? E o potencial de contribuição. Aqui, assim, ó, o objeto-alvo do estudo, tá? Ainda na introdução. As parcelas excluídas da sociedade, objeto-alvo deste estudo, na realidade, não é teu objeto, alvo do estudo, tá? O teu objeto são as pessoas que tu entrevistaste, é eles, né, eles são o teu público e o alvo do teu estudo, entender e é isso que eu digo, assim, que daí se confunde a Bruna, que no final das contas a Bruna quer contribuir para esse processo, né? Mas o teu estudo não tem esse objeto, tá? Então tem em mais de um momento, acho que tu colocas isso, ainda na introdução, né? Mas o que pode motivar as pessoas para que mudem as atuais práticas, né? Traz muito essa questão da proposta de intervenção, mas que aí acaba puxando, assim, o fio condutor do teu trabalho. Aí, assim, com relação aos teus objetivos, já indo para os teus objetivos, tá? No teu objetivo 1, quando tu estava apresentando teus resultados, eu fiquei pensando assim, tá, onde é que os resultados estão dentro dos teus objetivos, tá? Então, aqui tu colocaste investigar as principais fontes de desperdício de alimentos e o destino dado a esses alimentos na cidade de Porto Alegre.
eu acho que tu podes ampliar, investigar as principais fontes e volumes, porque tu traz isso muito, o volume de desperdício, tu levanta esse dado, quanto que cada um desperdiça. Então, acho que isso deveria, já que tu traz como resultado, poderia e deveria estar nos teus objetivos. E o destino dado a esses alimentos, ou e talvez até incluir as estratégias para redução de desperdício, porque tu também traz esse dado como um resultado. E aí eu fiquei procurando onde é que isso está dentro dos teus objetivos. Então a gente sempre tem que revisar, né? Tá, meus objetivos, e buscar fechar. Se não estão nos objetivos, bom, a gente inclui nos objetivos, porque às vezes o trabalho vai além do que a gente pensou inicialmente, tá? O que mais? E aí tu traz outras questões, assim, nos teus resultados, que envolve tu investigasse as motivações para integrar a rede, e aí tu traz como resultado somente um não demonstrou interesse em integrar, e aí eu fico me perguntando onde é que isso se encaixa dentro dos teus objetivos, tá? Então, tu não viu um objetivo de avaliar interesse em doar ou aumentar doações. Enfim, eu acho que tem uns resultados ali que tu tem que ver como é que eles se encaixam dentro desses teus objetivos, que me parece que aí, de novo, entrou, assim, a questões mais tuas, né, do que com foco no teu objetivo de pesquisa. Bom, assim, o roteiro de entrevista eu achei uma pena que não entrou no projeto, né? Porque eu vi ali algumas perguntas ali que tu fizeste que a resposta era sim ou não, né? Então, assim, até como disse o Gustavo, até pensando assim num futuro doutorado, enfim, outras pesquisas, acho que é preciso cuidar, assim, a gente buscar, né, em roteiros de pesquisas qualitativas, sempre perguntas com respostas abertas para te buscar compreensão daquele fenômeno e não limitar sim ou não, né? Porque daí limita também os teus resultados de pesquisa. E aí, assim, ainda com relação ao método, eu achei que... desculpa, eu pulei toda essa parte de revisão de literatura, porque esse não é o meu tema de pesquisa, então eu acho que eu tenho muito pouco a contribuir, por isso e o Gustavo já contribuiu bastante, então eu fui direto aqui para o método. Então, eu achei que tu fizesse um excessivo detalhamento dos procedimentos metodológicos e tu repetiste uma série deles depois já na sessão de análise de resultados. Então, assim, eu acho que vale a pena tu rever e retirar muito disso, porque torna cansativo para o leitor, não agrega para o teu trabalho, sabe? E aí fica assim, quase que a gente desiste, né? Assim, o leitor perde o fôlego porque tem muita coisa que não está agregando, tá? E aí tu trouxeste aqui que tu faz uma comparação dos dados com o referencial teórico, né, no relatório final, que na realidade eu entendo que o relatório final seja a sessão de análise de dados. Então tu faz, na realidade, o que tu faz é uma análise dos dados, dialogando com esse referencial, né, e analisando com base nesse referencial e não assim comparando. Acho que cabe também tirar essa colocação. Senti falta também assim de citações mais citações dos entrevistados e falas exemplificando. E confesso que assim tu fizeste toda uma explicação, né, dos códigos e categorizações, e eu não consegui ver assim a tua análise de resultados apresentada assim de uma forma clara. Eu não consegui ver a tua análise de resultados apresentada a partir dessas categorias. Eu vi mais assim a partir das questões, a questão tal, e aí descritivo das respostas dos teus pesquisados. E aí eu acho assim que lá na última sessão, que é a de inferências, deixa eu ver.
inferências finais, né? E nas considerações finais, é que, na realidade, para mim, é que estão, assim, a tua análise de resultados, tá? Então, assim, aí depois entrariam as considerações finais, que seriam uma síntese disso. Então, eu acho que cabe, assim, revisitar o teu trabalho e reorganizar, porque eu acho que ele traz muita coisa, ele traz muitos dados, mas, assim, a forma que ele está apresentado, ele se torna confuso para o leitor. Confesso que eu fiquei perdida muitas vezes na leitura, e como acho que o Gustavo trouxe um pouquinho também disso, assim, mas onde é que está essa tua categorização, né? Então, assim, eu acho que tu tens, né? Tens conteúdo, tu alcançaste teus objetivos, mas a organização dessa apresentação e dessa análise dos dados, eu acho que ela pode melhorar, tá? Que mais? Então, o público, aqui na página 65, tá? Só pegando, assim, a seção de análise de resultados, tem duas questões aqui, mais uma ainda de método. De Paolo, tu colocaste que fizesse uma chamada telefônica com 3 pessoas. Eu entendo que no Zoom lá, depois tu fizeste com 3 pessoas, mas a chamada eu não sei como é que, se foi mesmo, mas depois tu me responde isso. Aí, análise dos resultados, tá? O item 4.1, ele é revisão de literatura e repete aspectos que tu já trouxeste, tá? Na página 65, tu trouxeste que o público-alvo dessa pesquisa são pessoas em situação de vulnerabilidade social na cidade de Porto Alegre, e não é, né? No item 4.11, serviços assistenciais prestados às pessoas em situações de vulnerabilidade social, ele é ainda revisão de literatura, não aborda teus resultados. No item 4.2, panorama dos potenciais doadores, ele repete praticamente o método. Então, tudo isso eu revisaria, assim, para sintetizar, sabe? O contexto brasileiro para doação, ele ainda é revisão de literatura, tá? E página 73, a figura abaixo apresenta como se deu o desenvolvimento da pesquisa baseada em Bardan. Isso deveria estar no método, tá? E aí eu vou te dizer, assim, que os teus resultados mesmo começam na página 78, ao meu ver, tá? Aí é que tu começa a trazer os dados da tua pesquisa, de fato, os dados empíricos, e aí é que tu vais dialogar com a tua... com o teu referencial teórico, tá? E aí, tá, já te coloquei que eu acho que tu apresenta muito em função das questões do roteiro e não das tuas categorias, tá? Eu acho que, assim, também, em termos de escrita, em vários momentos tu coloca separação dessas partes, e, assim, para ti isso ficou, mas, assim, para quem está lendo, separação das partes, dos elementos, dão aproveitadas, tal, então, cuidado também com isso. Mas, assim, em linhas gerais, era isso, assim, que eu tinha para te colocar, né? Eu acho que tu tens resultados, tem contribuições, mas eu acho que elas precisam ser melhor organizadas, tá? E uma questão final que eu teria para ti é como o teu trabalho contribui, então, para a melhoria dessas redes de solidariedade, né? Que eu acho que é isso que o Gustavo te instigou também, que tu respondendo essa questão, né, são as implicações práticas, assim, bom, a partir de tudo que eu aprendi no meu trabalho, como isso vai poder auxiliar nessa constituição dessa rede, que eu acho que é essa questão central que para ti é importante. Obrigada, são essas as minhas considerações, espero não ter me alongado muito, estou à disposição aqui para as tuas dúvidas, se tiveres, Bruno. Bom, obrigado, Elise. Muito bom também ter as tuas considerações. Acho que vários pontos aí para serem melhorados. Queria ver agora, então, Bruno, o que tu
tu tem a dizer, o que tu pode esclarecer mais aí sobre o que foi trazido pela Lisiane. Bom, então ali onde ela falou a respeito da casa de Paulo, eu me passei mesmo, são 2 pessoas a entrevista, tá? Apenas na entrevista que foi feita pelo Zoom, foi com a SEASA, que eu consegui fazer a entrevista com 3 pessoas, porque daí era com o presidente e com a coordenadora dos programas sociais. Eu concordo muito com o que a professora Lisiane falou, porque eu realmente senti uma dificuldade muito grande de organizar as informações no meu trabalho. Eu coletei muitos dados e eu tive muita dificuldade. Depois que eu tive Covid, eu fiquei com muita confusão mental e eu senti, assim, uma redução na minha capacidade cognitiva. Então, organizar as informações no meu trabalho foi uma coisa muito difícil. O professor Felipe sabe quantas vezes eu fiquei, né, choramingando por causa disso, que eu estava realmente com muita dificuldade de organizar. Né, eu anotei tudo aqui, né, eu não sei se você vai poder mandar depois, né, as suas anotações, mas de qualquer forma eu anotei, e acredito que o Felipe esteja gravando também, né, então eu posso ouvir quantas vezes for necessário para me poder anotar. E eu também fiquei com essa impressão de que eu repetia muitas informações na parte do método e na parte da análise, mas eu confesso que eu achava que isso tinha que ser assim. Eu achava que eu tinha que apresentar a informação dessa forma. Então, para mim é até um alívio saber que eu não preciso e que eu posso, então, deixá-las exclusivamente na parte dos procedimentos metodológicos e que eles não precisam aparecer na análise. De fato, a análise só começa ali na parte das categorias. Acho que uma coisa que talvez ficou meio confusa no meu trabalho também foi porque eu criei as categorias a partir dos objetivos específicos. Então, só que cada objetivo específico tinha mais de uma categoria. Então, acho que o que eu pretendo fazer, né, é reorganizar e fazer um tópico específico para cada categoria. Que alguns objetivos, às vezes, têm 2, 3 categorias, e isso vai atrapalhar na apresentação dos meus resultados. Então, isso que eu vou procurar deixar mais bem estruturado, mais fragmentado. Acho que vai ficar mais claro, acredito, né? Pelo menos a intenção. Uhum. Tem mais alguma questão, Lise? Não, só ia dizer que eu te envio, sim. Eu fiz em tópicos, assim, mas eu acho que sempre contribui, tá? E o Felipe tá gravando aqui, então qualquer coisa tu pode voltar. Mas eu te envio as minhas observações. Tá bom, obrigada. Nem pedi autorização para vocês para gravar e já fui gravando. Desculpa. Então, tá bom. Obrigado aí, Lise. Passamos, então, para a Dani, que é a nossa colega da área de ITS. E muito bom também, a Dani é coordenadora hoje do CEPAM e tem uma interação também bem próxima com essa área. Obrigado aí, Dani. Ok, obrigada. Agradeço ao convite do Felipe e da Bruna. Realmente participar de uma discussão relacionada a esse tema é uma alegria, né? Porque a gente percebe cada vez mais a importância desse tema. O Gustavo nos mostrou, eu também, Emily, assim como tu, eu ouvi muitas coisas interessantes e que o Gustavo nos contou, nos falou, e muitas informações que foram um aprendizado hoje, né, com relação a isso. Então, fiquei bem feliz de ter tido a oportunidade aqui de conversar nesse sentido, mas o Gustavo nos mostrou, nos deu a oportunidade de identificar mais ainda a importância do tema e o momento, a atualidade do tema escolhido, né? Então, Bruna, tu tá de parabéns por essa escolha e por ter focado nesse objetivo, né? Ao mesmo tempo, eu percebo no teu trabalho um esforço muito grande de coleta. Então, 20 entrevistas com diferentes características de negócios, mais as ONGs, um esforço de conseguir reunir todas essas informações e fazer com que elas fossem relevantes e significativas dentro dos elementos que tu buscavas. Então, assim, a gente percebe o quanto de esforço tu colocou na coleta e análise dos dados, e eu acho que o principal ponto assim, que eu preciso te trazer é que o resultado final da tua dissertação, ela não está fazendo jus ao esforço que tu fizeste.
Porque eu, o Gustavo, a Lisiane, a gente, como avaliadores, a gente lê o teu trabalho e faz um esforço bastante grande de construção de um mapa mental, independente da forma como tu apresentaste os dados. Então, tu fazendo de uma forma organizada ou desorganizada, nós, para entendermos o teu trabalho, nós vamos organizar as informações para ver se estão coerentes, se estão relacionadas, se fazem sentido. Então, a gente precisa fazer esse esforço. E eu precisei fazer muito desse esforço, principalmente pelo que a Lise trouxe. Essa questão, assim, as informações colocadas onde não fazem muito sentido, e fazendo falta onde elas precisariam estar, outras bastante repetitivas, algumas vezes gerando expectativas e atendendo lá adiante, outras vezes não gerando expectativas e trazendo informações depois. Então, assim, eu acho que o principal que fica, assim, que eu gostaria que ficasse para ti da minha fala é: tu tem um baita trabalho na mão, né, informações, esforço, tudo mais, mas tu ainda precisa que eles fiquem organizados para que quem for buscar o teu trabalho enxergue como nós enxergamos a relevância do teu trabalho, tá? Porque ele tá difícil de ler. Ele tá difícil porque se eu quisesse, eu como uma mestranda, penso assim, um aluno meu do mestrado, assim, eu quero fazer, eu achei interessante o trabalho da Bruna, eu quero entender o trabalho da Bruna. Ia ser bem difícil para ele entender. Por quê? Porque a gente tem uma consequência dentro das sessões da dissertação. A gente tem algo que puxa o outro. A gente tem informações que precisam estar fazendo sentido e conversando com o referencial teórico. E isso que eu acho que ainda tem um trabalhinho aí para ser feito, para que aquilo que vai para a biblioteca, ele realmente fique bem caracterizado e que mostre, né, que não desvalorize todo o teu esforço que foi feito, ainda mais agora sabendo que no meio de tudo isso ainda teve uma Covid e todo o processo posterior de dificuldades que a gente sabe das sequelas. Então, eu acho que é uma pena se tu não fizer ainda, por mais que a gente fique esperando, agora chegou a banca, só vou fazer umas mexidinhas e tá terminado. Eu sugiro que tu ainda guarde um pouco da energia para, nesses próximos 30 dias, se eu não me engano, que é o tempo, mais ou menos, que tu tens para homologar, que tu faça realmente essa lapidação na tua dissertação. Vai ser bem legal, bem importante, e eu acho que tu, no final, vai ficar mais feliz com o teu trabalho. Porque eu vejo que a tua resposta para a Lisiane foi: eu não sabia bem isso aqui, eu não sabia se eu precisava repetir. Então, tu também tinha alguns pontos de dúvida sobre ele. E eu posso dizer, tu não precisa ter esses pontos de dúvida, é só ter realmente essa organização importante, né? Então, coisas que eu percebi que me chamaram a atenção, já desde lá do resumo. Eu vejo que tu tens uma forma de apresentação do resumo que tu tentou passar por todas as etapas, mas, por exemplo, tu deixa de fora referencial teórico. Eu acho que ali tu pode ter uma contextualização que venha seguida do objetivo a ser trabalhado, destacando aqueles elementos teóricos que foram mais importantes para o teu trabalho, e aí então entrando no método. E no caso do método, uma coisa que me chamou a atenção é tu ter falado que era uma abordagem qualitativa de análise de conteúdo, ou seja, tu falou que era uma abordagem qualitativa e foi lá para a técnica de análise, e na verdade tu tem todas algumas técnicas para poder fazer a análise, a abordagem qualitativa. E aí a parte de resultados me parece que é onde tu tem o maior apego, e a gente entende porque tu quer muito que isso seja colocado em prática, que tu quer muito resolver os pontos, tudo isso que a Lisiane falou, eu concordo com ela. A gente participou da tua banca do projeto, a gente sabe o quanto o teu desejo estava no fazer isso funcionar, o resolver, né? Então a gente entende muitas vezes o porquê do botar o objeto de foco na população em vulnerabilidade. Então dá para entender, né? Porque é a Bruna empreendedora social e a Bruna pesquisadora brigando lá dentro para tentar separar uma coisa da outra, né? Um problema
da situação e o problema de pesquisa um pouco misturados aí na tua cabeça. Então, assim, eu acho que tu tem condições, assim, lá no próprio resumo, de deixar ele mais equilibrado e deixar atraente para que seja realmente a tua vitrine, como a Lisiane falou. Uma das coisas da introdução, duas coisas que me chamaram bastante atenção. Uma, os dados não muito atuais. Então, tu traz muita coisa, assim, falando sobre o contexto, mas lá de 2009, de 2002, né, que são, que já, por incrível que pareça, já não são mais atuais, né? Porque para mim, 2000 é ontem, mas nós estamos em 2021, quer dizer, faz 20 anos que essas referências foram disponibilizadas. E o próprio Gustavo nos trouxe informações bem importantes de que o relatório de 2011 ele já não ele já está ultrapassado pelo relatório de 2019, é isso, né? 2020 que o Gustavo falou. Então a gente vê como essa área ela está muito atual e ela exige que a gente vá nos dados mais recentes. Então, eu sugiro que tu dê uma olhadinha nesse relatório novo, que realmente ficaria mais difícil de tu conseguir trabalhar anteriormente, mas que vai te ajudar nessa contextualização. E a outra coisa é que, quando a gente estava falando na banca de projeto, a gente foi para uma linha motivação. Aqui no teu texto, tu vem com a pergunta relacionada à motivação. Mas quando tu chega nos objetivos, a motivação ela é abandonada. E posso te dizer o seguinte, eu não vejo problema em abandonar a motivação, porque eu acho que as barreiras e os impulsionadores são realmente pontos importantes para serem discutidos. Só que tu gera uma expectativa que ela é, no meio do texto, que depois, quando eu chego no objetivo geral, eu disse, ué, mas não eram motivações? Então, eu acredito que tu possa voltar na tua pergunta, trocar a tua pergunta, trazer mais elementos que demonstre a importância de trabalhar com impulsionadores e barreiras, e aí fazer a pergunta nesse sentido. E aí chegar no objetivo geral com ele fazendo sentido. Porque eu vejo, assim, pela forma como ficou organizado, que muitos dos elementos que deveriam estar na introdução estão lá no referencial teórico. E que eles ajudariam muito a gente entender melhor o porquê do objetivo, tanto geral quanto os específicos. Eu senti falta mas por que o texto introdutório não fala desses objetivos específicos? Por que foi surpresa para mim buscar algumas informações que estão aqui? É porque o contexto que tu está considerando, ele está lá no referencial teórico, ele ainda não chegou para mim. Né? E como eles são dados de pesquisas empíricas, eles são dados de pesquisas da ONU, da FAO, eles não são referenciais teóricos. Eles são para vir para introdução, para contextualizar a situação. E eles também podem servir muito bem lá para o método para tu contextualizar o estudo. Então, eu acho que o local, é isso que a gente estava, eu e a Elise comentamos, o local onde as coisas estão prejudicam. Não quer dizer que tu não tenha informação, ela só não está no lugar certo. E aí eu fico esperando algo que não... Né? Mas por que isso apareceu aqui? Então, eu sugiro que tu faça isso. Leva essas informações ali para a introdução. Usa isso para preparar a nossa expectativa e para que a gente saiba que quando tu falar dos objetivos, estão fazendo sentido. Tá? Então, eu acho que isso é bem... vai ajudar muito nessa organização do texto. Então, do referencial teórico, muita coisa não é referencial teórico, ela precisa ser realocada. E uma coisa que, para mim, acabou ficando meio sem sentido, por mais que eu me lembre que nós falamos lá no projeto sobre redes de solidariedade, foi o referencial sobre redes, porque ele praticamente não preciso dele em toda a discussão anterior. Né? Então, objetivos, problema, introdução, nada fala de redes. Ou fala muito en passant, mas muito rápido. E aí, a gente começa o referencial teórico com redes. Isso, mas por que ela vai tratar de redes? A rede é quase que uma consequência do teu trabalho, né? Porque lá nas implicações, tu pode trabalhar com a construção de redes de solidariedade, organizando ONGs,
organizando os doadores, os receptores. Então, ali existe uma oportunidade de trabalhar a rede, mas a rede em si, os elementos de rede, eles não foram relevantes para o teu trabalho. Então, eu acho que tu deu muita atenção para redes, e uma coisa que eu senti falta era uma atenção maior em barreiras e oportunidades, barreiras e impulsionadores. Porque depois, quando eu termino de ler o teu referencial teórico, eu entendo que, passando por tudo aquilo, tu consegue encontrar barreiras e impulsionadores. Mas em nenhum momento tu fez uma organização, tu não fez não sintetizou os resultados, os elementos teóricos, lá no final para me dizer, então, as barreiras e impulsionadores, eles vão ser trabalhados nessa linha, nessa. E eu fiquei esperando isso, não encontrei. Só que daí, quando eu cheguei no método, tu diz o seguinte: as categorias que vão ser usadas são definidas a partir do referencial teórico e são essa. Eu, opa, será que essas são as categorias dos impulsionadores e as barreiras? Então, eu estava lá no método. Aí eu coloquei lá, assim, não, isso aqui tinha que estar fechando o referencial teórico. Só que agora, durante a conversa com a Elisiane, tu me disse que tu criou as categorias com base nos objetivos específicos. Eu disse, não dá. O objetivo específico, ele não é um gerador de categorias. Ele é um demandador por teorias. E aí, na teoria, eu vou encontrar as categorias. Então, me parece que as tuas categorias não estão nos objetivos específicos. Eles podem ter sido construídos a partir de um domínio da teoria. Mas é no referencial teórico que essas categorias surgem. E quando tu estava falando com o Gustavo, tu falou que as categorias foram geradas a partir das respostas. E eu disse, mas eu li no método que foi a partir do referencial teórico. Então, veja como ainda não está muito claro isso, né? Então, afinal, a categoria foi com o referencial teórico, ou foi, ao usar o Atlas TI, eu peguei a referencial teórico e as respostas e criei as categorias, em que momento elas são construídas efetivamente? Eu acho que isso a gente não conseguiu responder, e eu acho que ainda precisa ter mais clareza e precisa estar no método, né? Afinal, o que gerou essas categorias? Tu tem que deixar mais claro nesse sentido. Com relação ao método, tem uma receitinha bem simples que eu trabalho com meus alunos, que é assim, ó, classifica a pesquisa, fala sobre coleta de dados, contextualiza o estudo, fala sobre técnica de coleta de dados, técnica de amostragem e técnica de análise de dados. E bota tudo dentro desses itens. Eu te sugiro a fazer isso. Classifica a pesquisa lá no início, a exploratória, a qualitativa, todos os elementos lá em cima. Aquelas informações que estão lá na introdução de minutagem, de entrevistas e tudo mais, desce para coleta de dados. Contextualiza o estudo, vai lá no referencial teórico e lá até o item 4.5 do teu resultado e traz para cá, para o método. Tá? Olha, eu escrevi igual que a Elisiane falou. No 4.5 da página 78 começam os resultados. Então, eu tenho 5 subtítulos antes de chegar nos resultados. Tudo aquilo ali é método e contextualização. Leva para o método e organiza lá. Então, contextualiza o estudo, técnicas de coleta. Bom, agora eu vou falar. É entrevista em profundidade, dados secundários, foi elaborado um instrumento de coleta, foi feito com base nas categorias, o instrumento de coleta é assim, assim, assim. Tu tem tabelas organizadoras muito boas ali, objetivo, com as informações e com as perguntas relacionadas. Então, eu acho que tudo isso tem que aproveitar. Encerrou tudo que tem a ver com a coleta. Participantes da amostra. Foi feita a amostragem usando a técnica da bola de neve, foram caracterizados assim, 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 participantes assim, com características tais, tudo isso está lá. Eu não estou te pedindo nada que tu não tenha, tu está vendo, né? Eu só estou dizendo, bota ali no amostragem. E, por fim, análise de dados. Foi feita análise de conteúdo com base em Bardan e foi feita usando Atlas TI, gerando códigos, categorização, parará. Então, o teu método ele fica organizado e, a partir dali, tudo que entra é resultado no capítulo resultados. E aí, tu vai ter a oportunidade de fazer essa organização com base nas categorias, porque elas já estão lá no método. Tu vai ter a oportunidade de fazer esses cruzamentos, né, ou essas comparações.
e até buscar algumas proposições, né? Porque eu acho que tu trouxeste uma coisa que aqui na apresentação que eu achei legal, que tu fala, então buffet, os restaurantes buffet, eles tinham uma maior potencial de desperdício do que os restaurantes prato feito. Então, ali tu tá dando nomes e tu tá dizendo que o restaurante tal desperdiça mais que o tal, mas se a gente não soubesse o nome, a gente diria buffets desperdiça mais que prato feito. Então, vê como tu já pode gerar proposições daquilo que tu tá trabalhando, né? E eu acho que tu tem condições de fazer isso no momento que tu tiver essas categorias. E aí, lá para o final da organização, eu acho que aquele item lá, inferências finais, é onde acontece a discussão dos teus resultados. Porque até então, a teoria que tu traz, ela serve para complementar o que tu está dizendo. Mas ali, tu tem total condições de fazer essa triangulação e trazer elementos. Então agora a Bruna vai se colocar e vai dizer, olha, aqui eu encontrei isso, 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 isso. E eu acho que isso aqui pode ser... Daqui a pouco dali vai gerar pesquisas futuras. Então, existe uma oportunidade ali muito boa, que tu já usa de certa forma, mas que tu pode explorar mais. É onde eu acho, eu gostaria de ter visto assim, tentativas de, vou botar entre aspas, de generalizações. Ou seja, construção de proposições. Porque como o teu trabalho é uma de abordagem qualitativa, exploratória, o papel dele não é confirmar nada, o papel é gerar hipóteses, gerar proposições, dar encaminhamentos. Então, ali tu tem uma oportunidade muito boa de fazer isso. Então, eu sei que eu falei um monte, eu espero que o meu raciocínio, ou o mapa mental que eu construí ao ler o teu trabalho, à medida que eu fui apresentando aqui, ele faça sentido para ti. E o que eu quero te dizer, assim, por mais que eu tenha falado tudo isso, eu não vou dizer pro Felipe assim, reprova. Não, tu tem um trabalho muito bom. Eu gostaria que ele tivesse organizado para que outras pessoas também lessem esse trabalho, vendo como ele é bom. Porque tu fez um esforço muito grande aí para que ele fosse valorizado como deve. Tá, Bruna? Então, essas são as minhas contribuições e eu fico à disposição se precisar de alguma coisa. Obrigado, Dani. Então, Bruna, quer fazer alguns comentários, respostas? Sim, na verdade, eu estava ansiosa pelas críticas da banca, justamente por causa disso, porque eu também percebi essa confusão no meu trabalho, eu não sabia até que ponto era a minha confusão mental, por causa dos problemas que eu fiquei depois Covid, ou se até que ponto o meu trabalho realmente estava desorganizado. E é assim, é a primeira vez que eu estou fazendo uma pesquisa qualitativa, então eu passei realmente muito trabalho mesmo, para organizar as informações, porque eu sou uma pessoa mais metódica, eu gosto de fazer tabela, eu gosto de fazer quadro, e isso nem sempre é possível nos dados qualitativos. Então, eu espero conseguir fazer todas essas organizações aqui. Eu anotei tudo, mas claro, eu vou ter que ouvir várias vezes essa gravação dessa reunião para eu conseguir pegar tudo, né? Mas eu agradeço muito porque eu realmente preciso disso para melhorar a apresentação do meu trabalho, porque às vezes está claro para mim na minha cabeça, mas não está claro para os outros, né? Mais alguma coisa, Dani? Está o microfone fechado. Não, é isso mesmo. Eu acho que o importante é a Bruna ter essa disposição agora para esse ajuste final aí, para chegar na biblioteca bem legal. Uhum. Tá bom, então eu também quero dizer que acho que eu anotei bastante coisa, temos o vídeo, e muito boas contribuições, acho que vai ajudar a fazer essa reorganização do trabalho, né, e que foram apontadas. E eu quero destacar assim que sobre a Bruno, sim, que ela tem um engajamento social muito forte, né, que acho que às vezes que confunde, né, a pesquisadora e a militante, assim, né, e o desejo também, acho que é uma pessoa muito dedicada, você pode ver que ela está defendendo antes do prazo, né, e ela ficou sempre
me procurando, cutucando, né? Vamos defender logo, vamos fazer, para se precisar depois dar tempo de arrumar e tudo. Ela é muito preocupada com todas essas questões de prazo, foi sempre adiantados, assim, né? E eu acho que a gente teria mais tempo para fazer as coisas, mas acho que agora, então, podemos usar esse tempo, né, para fazer essa reorganização do trabalho, para deixar ele de uma forma bem melhor aí, né, uma vez que tem conteúdo, precisa a gente botar as coisas no lugar certo, né. Também acho que esse período de pandemia agora está difícil. Sempre foi difícil coletar dados, né? Mas agora mais difícil ainda. E ainda mais difícil quando o pesquisador foi cometido aí pelo vírus, né? E os impactos na Bruna foram bem sérios aí. Demorou um tempo para se recuperar. E acho que tudo isso, então, está nesse contexto aí, né? Mas eu quero te parabenizar aí, Bruno, sim, por toda a tua dedicação, teu interesse, e acho que tu tens aí potencial para ir em frente. Acho que tu aprendeu bastante nesse processo, né? Buscou sempre muitas queria ter feito muito mais entrevistas, né? E ficou bastante ansiosa aí com a falta de respostas, como é que as pessoas prometiam que ia dar entrevista e não davam. Então, foi um momento de bastante ansiedade, que é normal, né, nas pesquisas, mas acho que nesse período agora ficou mais difícil por não poder ir lá falar com as pessoas, né? Tudo mandar mensagem, ligar, as pessoas não responderem, tudo isso foi bem difícil. Mas a pesquisa, o processo é um aprendizado. Acho que o mestrado tem essa função aí, que tu conseguiu passar tanto pelas disciplinas como por esse processo assim com muita dedicação. Acho que tu aprendeu bastante e tem muita coisa ainda aí para melhorar. Então, vamos pegar agora essas contribuições aí e vamos dar uma versão final que fique conforme a banca está sugerindo. Tá? Então, antes da gente ir para... nós vamos, em vez de pedir para vocês saírem da sala, nós vamos ir para uma sala, abrir uma sala para nós aqui. Não sei se mais alguém teria alguma outra questão. Podemos ir para a avaliação. Podemos ir. Tá. Então, eu vou pedir para os demais que estão presentes aí permanecerem aqui, que a gente vai para uma sala. Eu vou atribuir aqui quem vai para a nossa sala e aí daqui a pouquinho a gente volta aí com os resultados. Deixa eu ver então onde está a Visiane. Vocês só aceitem aí o convite para ir para a sala. Bom, então, Bruno, a banca reunida aí fez as considerações finais, conforme já foi falado. Então a gente vai te pedir para fazer uma nova versão, né, incluindo isso que foi falado. Depois a gente vai marcar uma conversa nossa. E teu trabalho foi considerado aprovado, então, e quero te dar os parabéns aí de a mais nova mestre do PPJ. Tá bom? Então, Parabéns, Bruna. Agora deu para respirar, então. E agora, se tu quiser falar algumas palavras. Eu? Ah, tá. Agora deu para respirar, né? Eu sei que eu tenho bastante trabalho aí pelo mês à frente, né? Porque eu vou ter que reorganizar todo o trabalho. Mas eu fico feliz com isso, porque eu não estava contente com a organização do trabalho, eu sabia que tinha alguma coisa errada com isso, não sabia o que era, então eu precisava muito dessas críticas para conseguir arrumar. Mas eu fico muito feliz de ter sido aprovado, porque esse trabalho é muito importante para mim. Eu acho que ficou bem evidente, né, que a minha preocupação com esse trabalho
era muito mais como pesquisadora, né? Acabei sendo uma questão muito pessoal minha, né? É um privilégio poder desenvolver uma pesquisa, mesmo no contexto, o contexto não me favoreceu, né? Mas mesmo assim, deu para fazer. E eu espero que com esses ajustes fique bem claro e que realmente possa servir de ajuda, principalmente se ele puder ser aplicado, né? Mas em relação à contribuição para o tema, né? Que isso é uma questão muito importante. Uhum. Eu estou meio sem palavras, porque agora eu fiquei muito feliz com a aprovada. Então... O teu marido está presente ou não? Não, eu não estou mais casada, só estão meus pais que estão aqui presentes. Então tá, então parabéns aí para os teus pais também, que devem ter acompanhado esse processo todo. E Sim. quero mais uma vez, então, agradecer a presença de todos que estiveram aqui conosco, agradecer o Gustavo, a Liz e a Dani, e que, enfim, a gente, nessas horas, é muito bom poder contar com vocês, né? Foi bem complicado achar os horários, compatibilizar agendas, mas vocês foram muito flexíveis aí, conseguimos aí. Então, eu envio depois para vocês os formulários e aí depois a gente se comunica, tá? Então, tá bom, Bruno. Agora dá uma relaxada e depois a gente marca uma conversa nossa, tá? Parabéns, Bruna. Sucesso aí na tua trajetória e nesse teu trabalho, que é muito legal. Parabéns, Bruna. Tudo de bom. Obrigado, Felipe. Até a próxima. Conta Eu sempre agradeço. comigo. Tchau, gente. Obrigada. Até mais. Bom final de Tchau, semana a muito todos. obrigada. Final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.